Se a sua conta bancária parece um balde furado ou as suas metas financeiras estão sempre fora do alcance, eu vou te mostrar como criar um plano financeiro simples, rápido e prático. Não importa se você ganha muito ou pouco, esse plano serve para todos e vai transformar a forma como você lida com o seu dinheiro. Meu nome é Vitor, eu sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei esse canal para te ajudar a investir de maneira inteligente e criar um plano financeiro que atenda à sua realidade. O primeiro passo é definir o seu fluxo de caixa pessoal. O que é isso? O fluxo de caixa pessoal é como medir a saúde do seu bolso. Ele compara a sua renda com os seus custos, seja essenciais, variáveis, fixos, dentre outras questões. E aqui já vem um primeiro ponto central para você definir esse plano. Mantenha os seus custos essenciais ou custos fixos a no máximo 60% da sua renda, entre 50% e 60%. Porque isso justamente vai te dar fôlego para o que realmente importa, que é investir no fim das contas. Então aqui um exemplo muito prático. Alex ganha R$ 5.700 por mês e tem R$ 2.900 de custos essenciais. Portanto, existe uma sobra de R$ 2.800 para outros custos e também investimentos. A gente pode considerar que o Alex sim tem um fluxo financeiro saudável. Um erro muito comum que as pessoas têm é deixar os custos essenciais chegarem a 70% da sua renda ou até mais. Nesse caso, você se encontra numa zona de risco financeiro, porque começa o mês, você tem quase 70%, 80%, 90% dos seus custos fixos, que são os mais importantes, já comprometidos com o pagamento do seu mês. Pode ser uma hora de você cortar ou renegociar esses custos. O segundo passo é você gastar com propósito. E por que isso é muito importante? Agora que você sabe para onde o seu dinheiro vai, é hora de dar direção para o que sobra. E por isso seus gastos precisam estar alinhados com as suas metas de vida. Enquanto os gastos fixos, os gastos essenciais são importantes, a gente não pode mexer, os variáveis sim precisam estar alinhados ao que a gente busca e precisa. Identifica metas claras. E para você fazer isso, eu tenho uma metodologia que você pode escrever aí num papel, coisa super simples e básica, que é a metodologia dos 4 P's para você definir essas metas. Você vai dar um nome para sua meta, beleza? A partir disso, dê um preço para sua meta, ou seja, o quanto que ela custa, um prazo para sua meta, em quanto tempo você quer atingir, a prioridade para essa meta, se é alta, média ou baixa em comparação a outras metas e objetivos que você tem, e propósito. Por que isso é importante para você? Por que é importante você comprar a casa dos seus sonhos? Por que é importante você juntar R$ 500 mil? Por que é importante você se aposentar com 45 anos? Defina o porquê disso tudo. Quando você dá um nome, preço, prazo, prioridade, propósito, fica tudo muito mais claro na sua cabeça e você dá um direcionamento mais inteligente para o seu dinheiro. Portanto, se você sabe, por exemplo, que para comprar uma casa em 3 anos você vai precisar de dar 120 mil de entrada, o seu planejamento dos seus gastos com propósito vai definir que você tem que gastar com objetivos essenciais e tudo aquilo que sobra você pode definir para esse sonho, para essa meta que você tem. Muita gente deixa de guardar dinheiro ou entra numa espiral de dificuldade financeira porque não define objetivos e metas claras. Muita gente também faz o oposto, que é definir um monte de objetivos que muitas vezes não vão ser alcançados num curto espaço de tempo e acaba não fazendo nada por achar que isso é impossível. E aí, para você continuar evoluindo nessa construção do seu plano, o passo número 3 é o seguinte: organize as suas finanças. Então, olha só, você já definiu renda menos despesas no fluxo de caixa pessoal, viu que tem uma sobra financeira. Segundo ponto, a gente entendeu o propósito de como é que a gente vai gastar esse dinheiro. O terceiro agora é organizar como que a gente vai fazer isso. Se você percebeu que você consegue guardar R$ 1.000 por mês, por exemplo, entendeu que o seu objetivo é de comprar uma casa em 5 anos, você vai pegar esse planejamento e vai entender se isso está dentro da sua meta financeira e da sua realidade. Pode ser que para comprar essa casa em 5 anos, você precisa guardar R$ 2.000 ao invés de 1.000. Olha só como é que a dinâmica do jogo muda completamente. Você tem um número que é o ideal que você deve atingir e hoje você não tem esse ideal. Portanto, você vai trabalhar para que você chegue nesse objetivo com mais clareza. Mas isso não impede, obviamente, de você começar e acelerar o seu processo de construção guardando esses R$ 1.000, por exemplo. E aqui vai uma dica muito prática sobre essa organização das finanças, que é usar ferramentas para poder guardar o seu dinheiro e deixar isso o mais automático possível. Esses R$ 1.000 que sobra todos os meses têm que estar compromissados, definidos para esse objetivo da compra da casa, por exemplo. E se isso for difícil para você enxergar e controlar durante o dia a dia, talvez até faça sentido você abrir uma outra conta em um outro banco para deixar esses R$ 1.000 intactos lá e não mexer. Uma outra dica que eu acho legal falar com você sobre essa organização das finanças, de usar ferramentas, contas em bancos diferentes, é estabelecer um dia X para você guardar dinheiro no mês. Você tem que colocar um dia, dentre os 30 dias do seu mês, que você vai religiosamente guardar dinheiro. Como que você vai descobrir esse dia? Analisando as rendas que você tem e as despesas que você tem em cada dia do mês. A partir disso, você vai definir uma data que você vai, como eu disse para você, religiosamente guardar dinheiro. Só essa formação de hábito vai fazer com que você saia dessa inércia financeira, crie esse plano e comece a evoluir financeiramente seu patrimônio. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Se inscreve e deixa o like, é muito importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo aqui pra você. O quarto passo para você definir esse plano é sobre o custo de oportunidade. O que é esse conceito? Cada escolha que você faz, financeiramente falando, tem um impacto sobre as suas metas. Por isso que eu disse para você que quando você for definir os seus gastos com propósito, colocar lá os 4 P's dos seus objetivos, você precisa dar uma prioridade
prioridade para cada objetivo. Talvez você não consiga atingir todos os objetivos ao mesmo tempo e por isso você deve dar priorização para o objetivo que você mais tem interesse, vontade ou que está mais próximo de acontecer. Então, antes de você investir numa casa, num carro ou de você investir numa viagem, avalie se isso realmente está no seu momento de vida e se faz sentido para você. Uma casa muitas vezes luxuosa, além do que a sua realidade impõe, pode atrasar o seu plano de independência em 10 anos. Você está disposto a isso? Sobre esse passo, para você continuar desenhando o seu plano, aqui vai uma dica muito simples. Minha sugestão é que você foque em uma meta grande por mês. Exemplo, aos 20 anos, sua meta principal deveria ser formar sua reserva de emergência. Aos 30, construir uma casa ou construir o seu próprio negócio. Priorize para você poder vencer o seu plano. Lembra que eu te falei que tem muita gente que acaba não fazendo nada porque coloca lá 10, 15, 20 planos numa realidade totalmente distante da sua e acaba achando que isso é impossível e não fazendo nada. Você não deve ser esse tipo de pessoa. O que eu quero é que você seja flexível. A sua vida financeira muda e, consequentemente, o seu plano financeiro também muda. Agora que você aprendeu a como organizar o seu fluxo de caixa, como fazer gastos com propósito, como organizar suas finanças pessoais e tomar decisões conscientes, tem outro vídeo que eu acho que vai te ajudar muito nesse processo de formação do seu plano financeiro. Se você está considerando usar corretoras para poder investir ou se você já usa, eu gravei um vídeo que eu explico detalhe por detalhe sobre a XP Investimentos. Eu dei literalmente um zoom em todas as funcionalidades da plataforma, com vantagens e desvantagens, para te ajudar a escolher a XP ou, se você já tem, entender se lá é uma boa opção para investir. E no final, obviamente, eu dou minha opinião se faz sentido você usar ou não essa corretora. Se o vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. A gente quer continuar produzindo conteúdos para fazer com que você evolua financeiramente, psicologicamente e crie esse patrimônio nos seus termos, nas suas regras. Investir requer paciência e, sobretudo, inteligência.